Bem-vindos a mais um episódio do Cardio Delas, um podcast feito para você que quer cuidar melhor do seu coração. Meu nome é Milena Barros, eu sou cardiologista e hoje eu estou com 3 amigas maravilhosas da cardio, doutora Isabela, doutora Daniela e doutora Adele. E a gente vai falar sobre um assunto que é de interesse da população, o infarto do miocárdio. Acho que isso comoveu toda a população recentemente, que foi o falecimento de um influenciador, o Henrique Madeirite, aquele influenciador alegre que falava, sextou, está chegando meio-dia, olhem aí, meio-dia, e todo mundo se encantava com ele. E o infarto geralmente é assim, como ele é súbito e às vezes pode levar à morte, ele leva uma comoção geral. Então a gente vai falar um pouquinho mais hoje sobre esse assunto, o infarto, e vamos começar do básico. É importante que vocês entendam primeiro o que é um infarto. Então, o infarto é quando acontece a obstrução de uma das artérias do coração. Com isso, ocorre o quê? Ocorre a interrupção do fluxo sanguíneo que vai para o músculo cardíaco. E o que acontece? As artérias, elas levam oxigênio e nutrientes para esse músculo do miocárdio. Como acontece a obstrução de uma dessas artérias, acaba morrendo essa área do coração. Se acometer essa obstrução, acometer uma artéria mais importante do coração, esse infarto pode ser maior e pode levar até uma morte, como aconteceu. Né? O que o paciente gosta de chamar muito do ataque cardíaco. A gente sabe hoje que o infarto é uma das principais causas de morte cardiovascular, tanto no Brasil quanto no mundo. De 5 a 7 casos, 1 leva a óbito. E aí, Belinha? Todo mundo acha que o infarto acontece do nada no dia a dia, né? Fulano infartou, mas fulano estava tão bem. O infarto geralmente acontece do nada? É muito bom você tocar nesse assunto. Hoje mesmo no consultório, teve um paciente que falou, meu vizinho infartou do nada. A gente ouve isso direto, né, meninas? E a gente sabe que não é bem assim. São anos naquela formação do problema. E é uma pena, porque a gente talvez não esteja olhando com o olhar adequado para esse problema. O que a gente poderia prevenir. Isso incomoda bastante os cardiologistas, porque dá aquela sensação de, gente, olha os dados que você trouxe sobre algo seríssimo, mas que a gente deixa para dar valor quando a coisa acontece. Seria tão bom se as pessoas já procurassem isso com antecedência, mas a gente nota que os nossos consultórios, inclusive os WhatsApps, telefonemas, quando acontece algo que choca, as pessoas ficam realmente desesperadas com receio de que aquilo aconteça. Mas, na verdade, a gente deveria estar olhando lá atrás, porque isso demora 10, 20 anos para acontecer. Há uma formação do problema, formação da placa. Existem fatores de riscos que a gente pode atuar lá atrás, como, por exemplo, o colesterol, a hipertensão, e isso a gente vai discorrer aqui, mas é algo que a gente tem que ficar alerta. E um problema que a gente tem visto, né, com frequência é a questão do mundo acelerado, do mundo adoecedor, e que parece que as pessoas estão sincronizando com esse mundo. E se a gente não se conhecer, não se perceber e não aprender, né, não levar para esse autoconhecimento, a gente vai acabar entrando nessa sincronia que não é uma sincronia boa, né, Milena? É que, na verdade, o infarto que acontece hoje, ele começou anteriormente, né? Então, não é do nada. Como você bem falou, né, Belinha? Todos esses fatores de risco vão contribuindo para essa formação de placa. E hoje a gente quer trabalhar muito sobre vocês reconhecer como o sintoma do infarto, como é que ele acontece. E, Dani, quais são os sintomas clássicos? Para o paciente que sentiu isso, ele fala, poxa, aquele alerta, isso pode ser infarto. Então, o sintoma clássico, ele se caracteriza por uma dor no peito de forte intensidade, né? Uma dor espalhada no peito. Muitas vezes o paciente refere para a gente a sensação da dor com uma mão fechada mesmo, porque é uma dor nessa região, diferente de quando o paciente às vezes traz uma informação de que ele tem uma dor bem localizada. A dor do infarto clássica é uma dor mais espalhada pela região precordial, que é essa região do coração, muitas vezes acompanhado de náuseas, de vômitos, de uma sudorese que chama a atenção. Esse dado da sudorese eu acho bem interessante, porque ele denota que uma situação grave está acontecendo. Um paciente com dor e suando, né? Fora isso, pode também ter uma irradiação dessa dor para o braço esquerdo. Mas todas essas características, esse é o sintoma clássico. Não necessariamente a coisa pode
pode ser encontrada exatamente desse jeito. Perfeito. Então, o infarto também pode ser com uma dor mais na região do estômago, né? Mais numa região que a gente chama epigástrica. Isso também pode acontecer. E até na região das costas também, na região dorsal. Mas, classicamente, é uma dor forte, apertando nessa região precordial e acompanhada desses sintomas associados. Que Então, pode irradiar, né, também para o pescoço. Também para a mandíbula, além do braço, Isso. como eu disse, Mas né? pode se assemelhar se assemelhar a uma azia, um mal-estar gástrico Isso. inespecífico. E quanto mais a gente se conhece, por isso que eu comecei falando isso, né? Porque não é só sintomas clássicos, isso pode acontecer de outras formas. A gente pode ter um cansaço ali, uma palpitação diferente, e a gente precisa estar de olho nisso. Quando eu falei do autoconhecimento, é porque quanto mais a gente se conhece desde cedo, mais a gente vai perceber o que está acontecendo com o nosso corpo, e o corpo muitas vezes dá sinais, né, gente? E parar para se observar. Porque às vezes no corre-corre, uma aziazinha, você não para nem para perceber o que você está sentindo, né? A tal da sincronia com o mundo adoecedor, né? E como a Dani falou, né, nem todo mundo vai ter os sintomas clássicos. Então, quase 30% dos pacientes, principalmente mulheres, idosos, podem ter sintomas diferentes desses sintomas clássicos que a gente costuma ver mais frequentemente. E vocês falando isso, até que você falou da dor da mandíbula, bem interessante, eu tive uma paciente até jovem, que ela tinha uma dor, só que era bem específica, só na mandíbula. Ela chegou a ir para dentista, para vários especialistas, por último ela foi para o cardiologista. Mas ela não foi nem pela dor na mandíbula, ela tinha um colesterol mais elevado, e aí quando ela falou da dor, era uma paciente que teve teste ergométrico alterado para isquemia e era uma paciente com cateterismo, com acometimento nas 3 artérias. Ela foi operada do coração. Essa paciente, eu acho que ela não tinha nem 40 anos de idade. Então, a mulher, muitas vezes, ela negligencia o sintoma. Essa paciente, até porque como incomodava muito, ela foi atrás. Mas o histórico da mulher... Porque a mulher, ela faz multitarefas, né? Então, ela acha que está tudo dentro do que ela faz, o cansaço, e ela acaba negligenciando. E isso leva ao quê? Ela também acaba chegando tardiamente ao pronto-socorro. Dani, será que os sintomas na mulher, eles são diferentes porque ela acaba não percebendo? Porque uma dor dessa clássica, hoje em dia eu acho que todo mundo já fala, poxa, isso aqui pode ser angina, isso aqui pode ser realmente no coração. Mas tem alguns sintomas, e eu acho que mulher, idoso e diabético, isso pode acontecer mais. São classes, né, que têm podem ter um quadro sempre mais atípico de manifestação, né? Então, a gente ressalta muito essa questão da mulher, porque a mulher, ela cuida de todo mundo, ela cuida dos filhos, ela cuida do marido, e às vezes ela vai se negligenciando. E, fora se negligenciar, o sintoma nela é mais diferente, é mais brando, vamos dizer assim. Então, passa muitas vezes com cansaço, uma fadiga, uma dor nas costas. Então, são sintomas mais fáceis de confundir com a correria do dia a dia. E qual é a mulher que não está correndo, cuidando de tudo e de todos? Então, além de estar cuidando e se deixando para depois, como o sintoma não é tão característico, ela vai deixando mais para depois mesmo, acreditando que é estresse. E quantas vezes, que né, é sobrecarga alguém do lado diz, é que você está cansada, isso é que você dormiu mal hoje, né? E aí vai empurrando, e a gente tem visto um aumento na mortalidade feminina relacionada às doenças coronarianas, na incidência e na mortalidade. Então, é importante a gente ressaltar demais, porque a mulher não busque esse quadro tão típico para ir atrás do cardiologista, se cuidar e se prevenir. Então, a gente precisa mudar essa realidade, né, para as mulheres, elas se valorizarem mais, identificarem mais os sintomas precocemente, para também buscarem a urgência. E outro ponto também cabe a nós médicos, né? A mulher, na própria emergência, tratada pelo médico, o médico sempre tenta subestimar as queixas dela, né? Geralmente subestima porque a mulher está sempre estressada, trabalha demais, né? Fica atribuindo a ansiedade. Então, essa é a primeira coisa, é a ansiedade na mulher, né? Fica muito aquilo, o infarto é do homem. Hoje a gente está mostrando aqui que o infarto não é do homem. O infarto acontece tanto no homem quanto na mulher. E a mulher precisa ter esse olhar. E a gente está no mês de março, um mês dedicado à mulher. Então, a gente traz esse alerta que vocês precisam perceber sintomas precocemente. Percebeu algo estranho, um cansaço, uma dor diferente? Não custa, procure uma avaliação médica. As mulheres andam morrendo principalmente, igual aos homens, em relação
a infarto. Infarto é a principal causa de mortalidade ainda cardiovascular. E também na mulher, né? Porque muita gente acha que é nos homens, mas na mulher, inclusive, mata mais do que todos os cânceres associados. E a mulher, às vezes, pode ter pior prognóstico. Então, mulheres que fumam, mulheres diabéticas, comparativamente com homens que fumam e homens diabéticos, elas têm um risco maior de evoluir mais grave e de morrer do que os homens. Mulheres mais jovens também, geralmente com menos de 55, 50 anos, comparativamente com homens com menos de 55, 50 anos, também tem mais risco de morrer de infarto. Isso, né? Perfeito. Bem comparado cabeça a cabeça. E as mulheres que tiverem naquele período, né, da pós-menopausa, ali, perimenopausa, esse risco aumenta. Então, o alerta é maior ainda. E as mulheres têm esse lado cuidador, né? A mulher, ela é vista como a cuidadora. Mas a gente tem que lembrar de quem vai cuidar de quem cuida. Isso. Então, trazer esse olhar de cuidado não é luxo. Não é luxo procurar, fazer seus exames, fazer toda a sua rotina. Descansar. Exatamente. Eu ia falar do estilo de vida, porque as mulheres se sentem culpadas o tempo inteiro, achando que devem estar disponíveis para todos, mas não para ela. E você só pode cuidar bem do outro se primeiro você cuidar de você mesma. Exatamente. Não é isso? Esse caso do Madeirite eu achei interessante, teve uma repercussão muito grande, foi o sinal de Frank, né? E aí, meninas? Os pacientes perguntaram muito, porque eu recebi várias mensagens. Inclusive, fiz um teste cardiopulmonar, tinha um paciente que tinha nas duas. E tem assim, score de cálcio alto, bateu tudo direitinho, sabe? Porque nem sempre é diagnóstico, mas ele tem uma relação e isso foi importante para quê? Para a gente intensificar. E aí, Dani, você também teve muita procura em relação... Muita procura, porque foi divulgado demais, né? Então, nas redes sociais, vários médicos falando sobre isso. E é um dado, claro, que é interessante para que o paciente, quando tem, busque os cuidados para se cuidar mesmo, se antecipar, fazer os exames, se prevenir cuidando dos fatores de risco. Não é porque tem o sinal que vai ter problema do coração. Não é uma sentença, né? Não é porque tem o sinal, chega, vamos para o pronto-socorro, que eu estou com risco agora de infartar. Não é assim. É um sinal que mostra um alerta. Então, você vamos ter um cuidado a mais, vamos buscar o cardiologista, vamos ser mais rigorosos no controle do colesterol, na alimentação, no sono, porque a prevenção é toda muito no estilo de vida, né? Isso. A prevenção é toda muito no que a gente faz. Então, tem o sinal, procura o cardiologista para fazer os exames, sem estresse, não é um risco agudo, mas vamos cuidar e avaliar direitinho. Acende a luzinha laranja, né, para aumentar o cuidado. E buscar dados objetivos, né? Às vezes com outros exames, o próprio colesterol, o LDL, o nível de LDL, os scores de risco que a gente acaba fazendo para entender melhor, scan de carótida. Cada médico vai definir a partir do paciente o que é que vai ser necessário de solicitar. Esse paciente mesmo, ele tem, dos dois, mas bem bonitinho, né? Nas duas orelhas. Aí ele tem um colesterol alto, o score de cálcio estava elevado. O que é que vai fazer? A gente vai intensificar o controle dos fatores de risco para evitar realmente um evento. O pai dele já teve evento, eu falei, você está descobrindo tudo no momento certo para a gente fazer o quê? A prevenção. O maior motivo que a gente está aqui querendo mostrar ao nosso paciente é a prevenção. A prevenção de um evento. Tratado, né? Colesterol, por exemplo. Eu tinha um professor que dizia que o melhor tratamento do infarto é prevenir que o primeiro infarto aconteça. Verdade, que não aconteça. E a gente falou de paciente jovem, todo mundo acha que infarto é só idoso, né? Isso está mudando. Quando eu cheguei logo em 2008, era impressionante, a gente não tinha esse olhar tão grande. Hoje, um paciente jovem que chegue na emergência já mudou. E a gente parece que vem aumentando esse infarto em jovens. Qual é a concepção que vocês estão tendo na prática clínica? Eu venho recebendo bastante, né, situações de pacientes coronariopatas, cada vez mais jovens. E algo que me preocupa, porque a sensação que eu tenho é que os pacientes mais jovens, eles parecem que se sentem blindados contra o infarto, né, em relação ao infarto. Então, tá com colesterol alto, mas é jovem, vamos ver, vamos dar aqui e ali, mas assim, em várias situações está no momento de tratar, mas a pessoa não aceita tratar. Ou você entra com a medicação e ela vai e troca, como a gente já falou isso aqui no de dislipidemia, né, sobre colesterol, troca por suplementos, porque é jovem e esquece o que eu falei no início do podcast, né? Isso
acontece lá atrás. Quanto mais rápido a gente aborda isso, quanto mais precocemente, menor a chance do paciente infartar. Porém, a gente sabe que isso não acontece, então há uma negligência em relação aos cuidados cada vez maior nos pacientes jovens. E o que é que eu venho observando? O estilo de vida. Exato. Tá uma loucura. É ultraprocessado, é correria, é não dormir bem, é usar substâncias que a gente sabe o mal que faz. Quantos pacientes jovens usando hormônios? Esteroides, anabolizantes, vamos chamar a atenção, suprafisiológicas, né? Exatamente. Então, esses pacientes jovens... Cigarro eletrônico. Está muito em moda, ou está com pressão alta e acha que porque é jovem também não vamos segurar nada, um pouquinho. Nada, e acaba sendo mais permissivo. Até alguns médicos acabam sendo mais permissivos em relação ao tratamento no jovem, né? Vai segurando muito. Exatamente. E infarto é algo, gente, assusta realmente. E é um problema complexo que precisa de uma abordagem completa. E é isso que a gente está tentando fazer aqui, né? Chegar cada vez mais cedo. E essa questão de vários médicos achar, é jovem, ou é atleta, vamos segurar um pouquinho. Mas não, é a gente tentar buscar metas, tentar intervir no estilo de vida e orientar cada vez mais sobre essa questão de substâncias, de correria, a performance, gente, isso tem me incomodado bastante, porque as pessoas acham que é vida em performance, tanto em relação ao exercício físico, como em relação à parte profissional mesmo. Então, é normal tudo isso e as pessoas vão na correria e muitas vezes até mostram nas redes sociais uma vida que parece perfeita, parece muito saudável, mas quando você olha por trás, são pessoas que usam substâncias que trazem grandes problemas, são pessoas que não têm um estilo de vida saudável e a gente vem recebendo isso nos consultórios. Só que isso não vai para as redes. Os problemas não vão para a acabar de falar isso. Eu acho que as redes sociais trouxeram um pouco disso, né? De você ter que maquiar o estilo de vida. Então, você às vezes posta foto na academia, ninguém sabe nem quanto tempo você ficou ali na academia. Então, na superfície, parece um estilo de vida saudável, mas como você disse, por trás daquilo, às vezes tem o uso de medicamento para poder tolerar, para poder aguentar, virar uma noite numa festa e no outro dia tá na academia ou correndo 5 horas da manhã. Vai na festa, bebe, usa energético, no outro dia mais energético para dar conta da academia, café. Por quê? Porque foi normalizado esse estilo de vida adoecedor, digamos assim, né? De performance. A gente pode até juntar aqui e trazer a história lá do Holiday Heart, né? Isso, que perfeito. É a questão de num pós-feriado, no feriado, que as pessoas podem ir para uma balada, beber bastante, usar tudo isso aí que a gente está falando, e no dia seguinte apresentar uma arritmia, uma fibrilação atrial, uma crise de taquicardia, e isso gerar uma descompensação cardíaca, podendo até levar ao infarto. Então, a gente fica falando tanto assim desse estilo de vida e tudo mais, é que a gente tem visto as coisas acontecendo cada vez mais. E cada vez mais as pessoas banalizando, é normal. Gente, a gente vai nas festas agora, a gente vê baldes assim, de energético, pelo menos me chama a atenção que às vezes acaba antes da bebida. Então, assim, é uma regra hoje em dia, né? E isso só faz taquicardia, o tanto de substância que tem estimulante ali. E os jovens bebendo cada vez mais cedo. As meninas, as mulheres, na nossa época, era menos comum a menina começar a beber, né? Na adolescência. Mas hoje a gente vê muitas meninas, adolescentes, bebendo cada vez mais cedo. Só que eu toquei na questão do Holiday Heart, para ficar mais claro, que Holiday está relacionado a feriado. Então, é a história de ter alguma crise cardíaca no dia seguinte a um feriado. Justamente por um excesso de bebida, uma noite, né, bem pesada nesse sentido. E vocês percebem que esse finalzinho de ano, né, junta Natal, Ano Novo e Carnaval, as coisas parecem que pioram em relação à arritmia, em relação a infarto. E o grave é que um infarto pode levar a uma morte. E eu queria deixar aqui um recado para quem está nos assistindo em relação ao sintoma. O que é que ele vai fazer? Ele está em casa, ele teve aquela dor no peito. Porque tem gente que chega e faz o quê? Pega o carro e vai para a emergência. Já peguei paciente que fez isso. E a gente tem que alertar, se você percebeu, com essa explicação que a gente está dando hoje, que esse sintoma pode ser um infarto, o ideal é você buscar ajuda. Olha, se não tiver ninguém em casa, ligue imediatamente para o SAMU. O número é 192, não é isso? Sim. Então, ligar para o SAMU 192 para buscar ajuda, que é um atendimento
um atendimento qualificado para você não ter um evento maior, porque a gente sabe que desse infarto pode levar a uma parada cardíaca e você precisa ser reanimado, né, infelizmente, mas isso vai salvar, isso aumenta a sobrevida. Agora, se você morar perto do hospital e tiver alguém que possa te levar, você ainda pode arriscar muitas vezes, quando você coloca no tempo do SAMU chegar, né? E ter aquele parente que tá ali que mora perto, que pode te levar, você pode ir, mas sabe que o melhor atendimento ainda seria do SAMU. Então, a gente traz aqui a importância, se você perceber o sintoma, procurar logo o atendimento para evitar chegar a uma complicação. Quanto mais rápido, melhor. Quanto mais rápido, melhor. Tempo é músculo. Então, o coração, ele precisa mesmo desse cuidado rápido, imediato. Isso que a gente está falando, que um infarto pode ir para óbito, mas também pode ir para sequelas, né? De insuficiência cardíaca. Quanto mais tempo... Então, quanto mais rápido o atendimento, melhor o sucesso do tratamento. Menor o risco de sequelas. Isso mesmo, porque como a gente está falando de infarto, que obstruiu a artéria, você tem que abrir, você tem que reperfundir logo essa artéria, que pode ser até colocar uma molinha, pode ser medicação trombolítica no lugar que não tenha, né? A gente também tem esse recurso, ou até cirurgia. Então, o importante é que você chegue ao hospital para evitar uma complicação, evitar o infarto. E quanto mais cedo você chega, maior a chance de ficar sem uma complicação. Quantos infartos que a gente vê? Que chega, faz a angioplastia, coloca essa molinha e sai bem do hospital. Não é isso? Então, é isso o nosso principal objetivo. E, meninas, depois que o paciente teve um infarto, dá para ter uma vida normal? Esse paciente que chegou, foi aberta a artéria, o que é que vocês acham? Cada vez mais, né? Isso, Os tratamentos vêm avançando muito, né? Estão cada vez melhores. A gente sabe que um paciente que teve um infarto é um paciente que provavelmente vai precisar tomar medicação. É importante reforçar isso ao longo da vida. Mas a gente também tem a mudança de estilo de vida, que é essencial. Se era um paciente que tinha um estilo de vida inadequado, melhorar cada vez mais, né? A questão da alimentação, da atividade física, que para isso a gente tem a reabilitação cardíaca, né? Após o infarto, não dá para a gente começar a atividade física de qualquer jeito. É necessário uma avaliação, né? Muitas vezes vai precisar de um teste cardiopulmonar para avaliar, ou de um teste ergométrico, a depender do caso, para avaliar como esse paciente se comporta no exercício, como o coração está respondendo após o infarto ao exercício, e iniciar um período de reabilitação, com fisioterapia, etc., acompanhado pelo médico, para depois ser liberado. E muitas vezes a gente tem hoje pacientes que infartaram que correm maratonas. Com certeza. Mas isso tudo tem um caminho, né? Então, acho que são esses 3 pilares. O medicamento, reabilitação cardíaca e mudança de estilo de vida, que é essencial em qualquer fase. Adele, eu tenho recebido comentários positivos quando a gente aborda medicação, porque os pacientes estão entendendo um pouquinho por que usam essas medicações. Vamos falar só das principais, né? Sim. Porque ele precisa usar, como a AS. Fale só um pouquinho de cada, para ele entender de uma maneira bem simples, por que ele precisa manter aquela medicação. Então, muitas vezes no começo, ele precisa usar mais de... O AS é um antiagregante plaquetário, né? O que é que ele faz? Ele afina o sangue, os pacientes costumam dizer, porque ele diminui o risco de formação de trombo, que é uma das principais causas do infarto, né? A gente tem alguns tipos de infarto, mas o infarto mais clássico, mais comum, é aquele em que ocorre uma ruptura da placa de gordura e aí no local daquela ruptura da placa, há a formação de um trombo, que nada mais é do que um coágulo, é um agregado de plaquetas, né, que é um tipo de célula do sangue, forma aquele coágulo, e isso impede a passagem do sangue para o músculo, como você falou no início do podcast. Então, esses antiagregantes vão ajudar nesse sentido, né? Muitas vezes, como ele coloca, quando o paciente faz a angioplastia, principalmente, que vai utilizar aquela molinha ali exposta, embora ela seja o tratamento, se o paciente não utilizar durante algum tempo, até que ela seja cicatrizada, até que aquela molinha se revista do endotélio, que é a camada normal que recobre o vaso, o paciente fica exposto a um novo trombo. Então, por causa disso, ele tem que usar, muitas vezes, até 2 antiagregantes plaquetários durante algum tempo, né? Às vezes precisa usar um beta-bloqueador, que é uma medicação que controla a frequência cardíaca e controla a pressão. Para diminuir o consumo de oxigênio. Para diminuir o consumo de oxigênio. A estatina, que é o medicamento que, além de reduzir o colesterol, ele mantém essas placas de gordura estáveis, evitando novas rupturas. Vão me lembrando aí se eu são as esqueci mais importantes mesmo. Eu acho que essas 3 a gente tem que deixar bem claro para o paciente, porque às vezes ele tem um infarto e deixa de usar, usa irregular. Está se sentindo bem e acha que não precisa mais, então, mas tem essas funções aí. Tem que reforçar essa dupla antiagregação fundamental para evitar até um novo infarto. Porque essa molinha,
pode trombosar, ou seja, como ela falou muito bem, essas plaquetas se aglomerarem e formar um trombo e vai fechar novamente o seu vaso, você pode reinfartar. Então, tem que manter a dupla antiagregação, hoje varia de 6 meses a 1 ano, a depender, e como ela falou, os outros medicamentos. Hoje, estatina, que a gente falou já no podcast de lipidemia, é fundamental, e medicamentos, muitas vezes você pode utilizar para diminuir a frequência cardíaca, outros também como dor de leca, mas eu acho que o mais importante são esses. Lembrando que cada paciente vai ter um tratamento individualizado. O que a gente está falando aqui é de uma forma geral os que mais são utilizados. Ou seja, siga as recomendações do seu cardiologista. Isso, do seu cardiologista. Porque nem todo paciente vai precisar de beta-bloqueador, nem todo paciente vai poder usar. E alguns pacientes têm contraindicação a algum desses medicamentos. E também tem pacientes que evoluem depois do infarto com insuficiência cardíaca, que aí já vai necessitar de medicações adicionais, né? Como a dapagliflozina, etc. Então, a gente precisa individualizar cada caso paciente. é um caso. E aqui a gente está dando uma amostra, né? É sempre bom falar, como a gente fala com o público, é sempre bom a gente lembrar disso. Eu achei interessante porque, assim, a gente fica muito com medo de falar de medicamento e eu recebi resposta positiva. Que bom que vocês estão falando, porque eles estão entendendo mais para que serve medicamento e isso está fortalecendo a adesão. Eu acho muito importante o paciente entender o motivo das coisas. Quando ele entende, ele persiste mais no tratamento. Quando ele não sabe por que quando ele tem a receita ali... Ele parar de tomar Então, assim, entender é muito importante. Que tudo ali tem um motivo específico para existir naquela receita. E esse é o nosso objetivo aqui, né, Dani? Trazer esse esclarecimento, melhorar a adesão. É nosso propósito desse cardio delas, é para nossos pacientes, para eles cuidem realmente melhor do coração. A Adele falou algo interessante, que é o exercício físico, que há muito tempo todo mundo achava que era para ficar pós-infarto em repouso. Hoje, o exercício físico, ele começa desde a fase hospitalar. Aí, depois, sai da fase hospitalar, vai buscar algum ou seu cardiologista já, ou outro cardiologista, para fazer uma avaliação, para ver sobre a reabilitação. O que é reabilitação, que ela acabou agora de falar? É um exercício físico, só que vai ser geralmente supervisionada nessa fase inicial, por o paciente ter algum problema cardiológico. Então, a gente vai estar o fisioterapeuta, um médico também presente nos pacientes de alto risco, para ter um acompanhamento melhor nessa fase inicial, pós-evento, e inclusive pacientes com insuficiência cardíaca também, a reabilitação ela é eficiente. A gente lembrar que exercício físico, ele age tanto na prevenção quanto no tratamento. Então, a gente sabe que ele reduz mortalidade. A gente está falando de medicamento, às vezes a gente esquece. Exercício físico na doença isquêmica do coração reduz mortalidade. Então, quando o paciente chegar no nosso consultório, não é só olhar a receitinha, não, está usando. Vamos mudar o estilo de vida. E fale um pouquinho mais, porque a gente está falando agora do infarto, mas o que a gente quer terminar isso? Eu acho que esse podcast está falando da prevenção, porque a plaquinha de gordura começou lá. Quais são os principais pilares para esse paciente estar evitando realmente o infarto, o evento? Então, primeiro de tudo, você falou bem aí, estilo de vida saudável, né? Então, um paciente que dorme bem, se alimenta bem, faz exercício físico, talvez esse seja o principal aí. Cuide dos seus níveis de pressão, ficar de olho nos níveis de colesterol, não subestimem. Muitas vezes a gente parece exigente demais, mas a gente segue o consenso, a gente segue diretriz. Então, usem o que o seu cardiologista prescreve, desde cedo, quanto mais cedo, melhor. Estresse, gerenciamento de estresse. Gente, isso é tão importante. E quando a gente fala do estresse, desde lá atrás, mas também a Adele falou aí, no pós-infarto, é algo que a gente tem que estar lembrando aqui também. Porque eu tenho recebido cada vez mais pacientes que ficam muito ansiosos, com muito receio do que vem. E aí Milena trouxe também a questão do exercício, que sim, deve fazer, pode fazer. O que pode, o que não pode. A pessoa fica cheia de fantasminhas na cabeça. Tem pacientes e aí o que médico deprimem, e é importante doença, é a participação do médico nesse processo, para ele orientar melhor, né? Exatamente. E quando você fala isso lá de trás, quando eu falo de gerenciamento de estresse, de autoconhecimento, olha aqui eu falando novamente disso, é porque quanto mais a gente se conhece, melhor a gente vai saber lidar caso uma situação dessa venha acontecer. Então, fortalecer a base é fundamental. Estilo de vida saudável, a gente sabe bem como deve ser feito, apesar do mundo querer dizer o contrário. Essa vida acelerada, cheia de ultraprocessados, de muitas telas, etc., de tóxicos. Mas se a gente volta, dá um passinho para trás, desde a infância, e tenta realinhar, né, redesenhar esse estilo de vida, podem ter certeza que a chance de desenvolver doenças crônicas não transmissíveis, como o infarto, vai ser absurdamente menor. E a gente tem que lembrar também,
Perfeito, Belinha, falar sobre estilo de vida. E se percebeu algum sintoma, procure avaliação médica. Você fez tudo certinho, porque às vezes a pessoa faz tudo certinho e pode vir um sintoma, como a gente fala dos atletas, né? Eu sempre digo que a gente não precisa esperar o corpo reclamar para cuidar do nosso templo, mas ao mesmo tempo existem sinais, sim, que podem te salvar de algo muito maior. Então, prestar atenção nesses sinais, nesses sintomas é fundamental. E muitas vezes tem muita gente que toma um remédio e fica esperando melhorar em casa. E esse tempo que está esperando melhorar em casa, em casos de dor torácica, principalmente, uma dor torácica forte, pode ser a diferença entre o resultado depois, tanto do risco de morte, como das sequelas que o infarto vai levar. E outro ponto importante, a gente falou muitos fatores que a gente pode modificar, né? Eu sempre digo para o paciente assim, quais são os fatores que a gente pode modificar? Isso aqui a gente tem que deixar zerado. Pressão controlada, glicemia controlada, colesterol controlado, não fumar, fazer exercício físico, cuidar do peso corporal, dormir bem. Agora, e os não modificáveis? Tem duas coisas que a gente não modifica. Nem a sua idade e nem a genética. Então, aquele paciente que está envelhecendo, apesar que pode acontecer em jovem, mas com a idade, só aumenta a chance. Ou aquele paciente que tem um pai, tem uma mãe que já infartou, olhe diferente. Se cuide mais, né, Belinha? Se cuide mais, porque a gente está falando aqui em prevenção. Você falou genética e idade, e eu também quero lembrar o próprio sexo. E a gente tem diferenças em relação aos fatores de risco, né? Daniela falou bem das diferenças de sintomas, mas a gente tem diferença em relação aos fatores de risco para o homem e para a mulher. Os fatores de risco clássicos, que a gente chama, que são os que a gente já falou aqui, de peso, cigarro, né, diabetes e pressão alta, servem para os dois sexos. Mas a mulher, além desses, ela sofre mais em relação ao estresse, né? A mulher tem mais depressão e ansiedade, e isso facilita, quando a gente estava falando do risco do estresse, aqui não é simplesmente é uma coisa psicológica, como o povo costuma dizer. Afeta fisicamente o corpo, o estresse, né? Então, quem tem depressão e ansiedade tem um risco 2 vezes maior de sofrer infarto. E um paciente que tem infarto e que evolui depois com depressão e ansiedade, se não cuidar, tem um risco de morte 2 vezes maior também. Entendeu? E aí, voltando à questão da mulher, a gente lembra aqui de alguns fatores de risco. Doenças autoimunes, mulher tem lúpus, síndrome de ovário policístico, endometriose, doenças associadas à gravidez, como cardiopatias, ou cardiopatias mesmo na gravidez, mas doença hipertensiva gestacional, que é a pressão alta na gravidez, que é pré-eclâmpsia, eclâmpsia, né? Diabetes gestacional, mulher que tem parto prematuro. Então, tudo isso é importante. Não normalizar, né, Adélia? Perfeito. Isso, a mulher que tem isso, ela já tem que buscar, né, ter um estilo de vida mais saudável e procurar atendimento. Isso, perfeito, lembrar. E um ponto que você tocou aqui, genética e idade. Primeiro, deixar bem claro que genética também não é uma sentença. Que muitos pacientes chegam no consultório com essa sensação, né? A genética não define o seu destino, a gente sempre fala isso. Sim, é um componente que faz a gente ter um cuidado muito maior. Mas aí é que a gente tem que intensificar a mudança de estilo de vida, a mudança de comportamento. E quando fala em idade, outro ponto importante é a questão da solidão, né? Da tendência a gente vê cada vez idosos, e a gente sabe como isso influencia no aumento de risco cardiovascular. Né, fortalecer a questão social. O aumento na época da pandemia, com os isolamentos, houve muito aumento de a conexão, né? A gente acaba esquecendo de falar, mas é algo coração, mente, e que essas doenças, né, mentais vêm aumentando também. A gente precisa entender o contexto dos pacientes, porque muitos estão sofrendo, né, desse problema e nem falam pra gente, a gente não sabe o que está acontecendo. Então, lembrar de tocar nesse ponto é muito importante. Perfeito. Meninas, está chegando no final do nosso podcast. Foi muito bom, um papo leve, um papo rico. Esperamos que esteja sido esclarecedor para você que está nos ouvindo, que nosso objetivo aqui é tentar realmente ajudar na redução de incidência de infarto, melhorar a prevenção. Vocês viram aqui que infarto pode acontecer em jovem, pode acontecer em idoso, acontece em mulher, acontece em homem, acontece em atleta. O importante é a gente se cuidar, se prevenir. Muitas vezes o infarto pode ser prevenível. Vocês querem falar, para fechar, qual o ponto final, alguma coisa? Eu diria que, assim, a prevenção vai estar pautada em 2 pilares. Buscar o cardiologista para fazer exames e tomar as medidas farmacológicas necessárias e ter um estilo de vida saudável. Perfeito. Então, está muito nas mãos de si. Você quer evitar um infarto? Você pode fazer isso. Busque
e siga as recomendações. Às vezes é muito simples buscar, fazer exames e aí está tudo bem, segue. Mas a gente precisa ressaltar, está tudo bem porque a gente não está tendo algo significativo. Mas as placas, elas levam anos de formação, transcorrendo ali no silêncio. Então, está tudo bem, é mais motivo para se cuidar, para permanecer tudo bem. O meu recado é cuidado com esse mundo de performance, de atalhos, porque o que a gente vem vendo nos nossos consultórios é o infarto aparecendo por causa de busca de respostas rápidas. A gente falou um pouquinho disso aqui, acho que vale a pena a gente ter um episódio falando sobre isso. Vale, acho. Mas ter esse olhar. A gente precisa ter paciência, o processo é lento mesmo, o cuidado, estilo de vida, exige esforço, nada é fácil. Então, sim, dedicar um tempo para se cuidar, dedicar um tempo para se alimentar melhor, para se exercitar, para cuidar do sono, enfim. E viver mais, a gente né? merece viver mais isso, e com qualidade, com né? qualidade de vida, isso. Viver Viver mais e melhor. Quer falar mais alguma coisa? Não, acho que é isso. Eu poderia deixar como lembrança uma frase que a gente ouve a faculdade inteira e trazer isso para a população, que é tempo é músculo. O músculo, quando a gente fala, é o músculo cardíaco. Então, sentir uma dor no peito diferente, forte, mulheres principalmente, alguma coisa anormal, fora do normal, preste atenção em si, como a Isabela falou, se conheça o seu corpo e busque atendimento o mais rápido possível. Acho que é isso. E se vocês gostaram do nosso podcast, compartilhem com seus amigos, porque também informação é cuidado. Muito obrigada, meninas. Beijo, Até a meninas. próxima. Até a próxima. Tchau, pessoal. Tchau.